Olá, minha turminha estudiosa! Bem-vindo aqui de volta ao canal Euclides e Companhia e bem-vindo àqueles que estão entrando pela primeira vez, né? Ou aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Face, sejam todos bem-vindos. E também bem-vindo àqueles que estão aqui, os maiores, né? Que querem revisar o assunto. Sejam todos bem-vindos. Eu peço a vocês que estão aqui assistindo as aulas do Euclides e Companhia, que vocês cliquem aqui em cima desse vídeo, que vai aparecer nesse cantinho aqui de baixo, do lado direito, certo? Nesse cantinho, onde está apontando, vai aparecer um quadradinho, um retângulozinho. Aí vocês vão clicar em cima dele, quando ele aparecer, para vocês ampliarem a imagem da tela de vocês, ok? Fica melhor ela tomar a tela do celular de vocês todo, né? Para quem está assistindo pelo celular, tá bom as aulas? Vamos lá. Hoje nós vamos, né, começar a falar sobre os números inteiros, né? Falar sobre o conjunto de números inteiros, tá ok? Primeiro eu vou me apresentar para vocês, né? Aqui que tá falando é a Proana, para quem não está entrando pela primeira vez, certo? Para quem não conhece. E eu espero que as aulas eu facilite bastante o assunto para vocês, tá ok? Então vamos lá. Aí vocês vão perguntar, mas Proana, o que vem a ser número inteiro, certo? Número inteiro, gente, é aquele número que não está representado por uma vírgula, né, que chamamos de decimais, ou que não está em forma de fração, que tem um número sobre outro. Ele é representado como um número absoluto, que você já conhece, que vocês conheceram no conjunto dos números naturais. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 é um conjunto infinito, certo? Mas o que é que tem um conjunto dos números inteiros? Ele também tem os números negativos. Pelo que vocês estão vendo aí, tá vendo? Vocês estão vendo que nós temos um conjunto aqui, que ele é representado pela letra Z maiúscula. Esse Z maiúsculo ele representa o conjunto dos números inteiros, que ele é formado por esses números positivos que você está vendo aqui, do 0 para a direita, o 0, e os números negativos que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Do 0 para a esquerda, o menos 1, menos 2, menos 3. Números negativos são esses números que aparecem com traço de menos na frente. Esse conjunto é formado tanto pelos números inteiros, ou positivos, como os números inteiros negativos, certo? Ele tanto é infinito para a direita do 0, né? Ele vai crescer infinitamente, tá vendo? Eu botei esses pontinhos aqui, ó, essas três reticências, esses três pontinhos que são reticências, quer dizer que ele continua. Como também para o lado esquerdo, tá vendo? Ele vai, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, depois ele vai para menos 5, menos 6, infinitamente. E ele é representado pela letra Z. Aí você vai perguntar, mas por que pela letra Z, pô? Bem, isso aí foi um alemão, né, que deu o nome ao conjunto dos números inteiros, mas eu não vou agora entrar em detalhes com vocês, porque por enquanto ainda não está interessando a vocês aqui, não é a finalidade dessa aula, tá bom? Vamos lá. Vamos ver para que serve, em que eles são utilizados, esses números inteiros, principalmente os números negativos, né? Para que eles servem? Para que nós temos que aprender a estudar esse conjunto? São várias utilidades dos números inteiros negativos, mas eu vou dar apenas aqui algumas das utilidades para vocês, tá bom? Ó, medida de temperatura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido falar em termômetro, né? É um aparelho que mede a temperatura. Agora, eu acho que vocês não devem conhecer esse termômetro aqui, ó, tá vendo? Esse compridinho aqui, parecendo um tubinho, com essa pontinha aqui em cima. Na verdade, isso aqui eu fiz um esboço do termômetro, eu tentei imitar o termômetro, ele não está igual a um termômetro aqui, é um termômetro tipo uma pinça. Eu sei que a maioria de vocês ainda não conhece, nunca viram, que hoje em dia os termômetros são digitais, eles têm um formato diferente. Mas, há um tempo atrás, os termômetros pareciam uma pinça comprida, com pontinha bem fina metal, que você colocava, né, debaixo dos braços, dentro da boca, para medir a temperatura. E dentro dele tem um líquido vermelho, eu não coloquei aqui, mas eu vou ver se eu coloco aqui para vocês, tá bom? Se eu tento aqui desenhar ele, para forma que fique eu não sou boa de desenho, mas ó, é um líquidozinho vermelho que à medida que a sua temperatura, vai subindo, esse líquido vermelho, ele vai subindo também, entendeu? É o mercúrio. Esse líquido vermelho é o mercúrio que fica dentro do termômetro. À medida que a temperatura sobe, o líquido sobe. Vocês estão observando aqui que nesse termômetro eu fiz de uma maneira assim, ele bem larga, para vocês visualizarem os números, porque ele é bem fininho, tá bom? Ó, o número 0, ele fica bem no meio do termômetro. Do 0 para cima, você tem as temperaturas, os números positivos, 10, 20, 30, 40, e ele vai.
Eu só fiz até 40, mas ele tem mais, ele tem mais temperaturas, né? Aí, à medida que você vai subindo, a temperatura de que está medindo, né? No caso, se for a pessoa, vai subindo, tá vendo? Temperatura de 10 graus, de 20 graus é uma temperatura maior ainda, de 30 graus é maior que a de 20, 100 graus é a temperatura que a água entra em ebulição, a temperatura muito quente, né? E do 0 para baixo, vocês estão vendo, nós temos os números com sinal menos, que são os números negativos. Do 0 para baixo, aí você vai ter menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. À medida que a temperatura vai caindo, o mercúrio vai descendo, ó, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, e vai continua, menos 50, menos 60. Porque, na verdade, o que é que diz o seguinte, quando você do 0 para cima, a temperatura vai esquentando, vai chegar em ponto de ebulição. Você deve ter estudado isso em ciências. De 0 para baixo, a temperatura ela vai diminuindo, vai ficando, tá vendo? Vai entrando no estado de gelo, né? Aquela superfície bem, aquela plaquinha de gelo, aí vai aumentando, aumentando, aumentando o sólido, a água vai se solidificando, vai transformando-se em gelo. A temperaturas muito baixas, né? Então, os números negativos são próprios para indicar temperaturas negativas, certo? Os números negativos, eles indicam aqui, ó, as temperaturas negativas, que são abaixo de 0. Você já deve ter ouvido falar. Temperaturas negativas. São temperaturas que estão abaixo de 0, né? Vamos ver outra utilidade aqui dos números inteiros. Observe que esse relevo aqui, esse mapinha que eu tentei desenhar para vocês, tá bom? Eu vou ver se a caneta vermelha, eu deixo a caneta vermelha mesmo, olha. Observe o seguinte, eu fiz um mapa aqui do mar Mediterrâneo, tentei, né, um esboçozinho. Aqui tem um relevozinho que vocês estão vendo que entrou aqui esse relevo, essa curvazinha, que tem o Mar Morto, certo? E ele está marcando aqui 394 metros de altitude. Preste atenção, o mar Mediterrâneo, ele está né, com altitude 0. Ele está, o que chamamos de o Mar Morto, ele está ao nível do mar. Certo? Ao nível do mar. No caso aqui é o mar Mediterrâneo. Nível do mar. Esse nível aqui, ó, tá vendo que tem altitude 0? Ela está ao nível do mar. Isso aqui, ó, ao nível do mar é altitude 0. No mar Mediterrâneo. Se você for para o Mar Morto, tá vendo aqui? Que está a 394 metros. No caso aqui de altitude. Ele está, tá vendo aqui, ó? Ele está bem abaixo do mar Mediterrâneo. Então, ele está abaixo do nível do mar. Ele está abaixo da altitude 0. Então, ele está com a altitude negativa, ó. Tá vendo? Ele está com altitude negativa, porque ele está abaixo do nível do mar, entendeu? É como se dissesse assim, ó, o Mar Morto tem 394 metros de altitude negativa, entendeu? Menos 394 metros. Ou seja, para medir as temperaturas que estão abaixo do nível do mar, você vai utilizar altitude negativa, ou seja, números negativos. Outra utilidade aqui. Operações bancárias. Muitos de vocês, meus queridos, já ouviram falar, mas outros não. O que é uma operação bancária? Pelo nome já está dizendo, uma operação feita no banco, o lugar que guarda dinheiro. Vamos ver. Para que servem os números negativos dos números inteiros? Para representar os saldos negativos. Mas o que vem a ser saldo pro? Olha, eu não quero me aprofundar nesse assunto com vocês, tá bom? Mas eu quero só dar exemplos de utilização de números negativos. Quando você representa saldo negativo, você apresenta com um número negativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você abre uma conta em um banco desses qualquer, e chegue lá, você consiga depositar R$200, tá bom? Tá bom? Tá. Aí você vai, chega, aplica, eu vou dar um exemplo aqui antigo para vocês, que aplica, você chega no dia seguinte, passa um cheque, compra alguma coisa com cheque de R$230, apesar que não se usa mais cheque, mas eu quero usar o exemplo do cheque para exemplificar melhor, vocês entenderem. Aí você faz uma compra, você só tem na conta R$200, aí você compra uma coisa de R$230, você passa um cheque de R$230. Aí o que acontece? Perceba que se você fez uma operação, mas o que aconteceu com o que vai acontecer com o valor que vai ficar na sua conta? Ela vai ficar com saldo positivo ou negativo? Vamos ver, o saldo da conta, vamos, depósito menos saques. Você tinha depositado
Tá enxergando aí o vermelho, né? R$ 200. Só que você sacou, no caso você pagou lá, né? Você fez um débito de R$ 230, certo? Se você for subtrair R$ 200 menos 230, vai ficar um valor negativo, né? Você vai ficar devendo quanto? Você vai ficar com um débito de menos 30, ou seja, você vai ficar devendo R$ 30, porque você só tinha 200 e você deu um cheque de 230. Então, por esse motivo, sua conta vai ficar com menos R$ 30, ou seja, sua conta vai ficar devedora, ou seja, o saldo da sua conta, ela vai ficar com saldo negativo. Deixa eu ver se eu troco a tinta dessa caneta para ficar melhor para vocês, tá bom? Vou botar branca aqui. Você vai ficar com saldo negativo, ó. Você vai ficar com vou passar aqui, ó, o débito. Se vocês não estiverem enxergando muito bem com essa tinta vermelha, débito de menos R$ 30. Mas por que menos 30? Porque ele tinha R$ 200 e ele gastou a mais do que ele tinha. Ele gastou R$ 30 a mais, ó, tá vendo? Ele tinha R$ 200 aqui, mas ele gastou 230. R$ 30 a mais, né? Que é a diferença de 230 para 200. Então, ele ficou devendo lá no banco R$ 30. Ele ficou com débito na conta dele de menos 30. Ou seja, a conta dele, dessa pessoa, no caso aqui, né? Eu falei você, mas pode ser qualquer pessoa. Ela ficou com débito de R$ 30. Ou seja, o saldo da conta dela ficou negativo, porque ela ficou com saldo de quanto? De menos R$ 30. Esse aqui é outro exemplo de como em que os números negativos são utilizados para apresentar os saldos negativos das contas bancárias, ou seja, os saldos devedores. Mas vocês vão ver mais adiante sobre esse assunto, eu não quero entrar em detalhes. Números inteiros na reta. O que são números inteiros na reta, meus queridos? É a representação geométrica dos números inteiros. Quando você quando você vê assim, vamos representar a forma geométrica dos números inteiros, você pega ele e coloca em uma reta, né? A reta que representa a figura geométrica. Só que, repare só, o conjunto dos números naturais, você quando vai representar a reta, que é uma reta, no caso são números infinitos, né? Ele começa do zero, né? E vai para os números, todos os números positivos, né? Vai mais 1, mais 2, mais 3. Ou a representação dos números inteiros tem um zero no centro e tem a sua direita, no caso aqui, a sua direita, ele vai ter, vou trocar de novo a tinta aqui, senão vocês não vão enxergar, porque estou com a tinta branca, né? Vou botar a tinta preta de novo. Ó, do seu zero, tá vendo aqui o zero? Do seu zero para a sua esquerda, para a sua direita, no caso aqui a direita do zero, esses números aqui, o mais 1 que eu chamei de ponto A, o mais 2 de ponto B, o mais 3 de ponto C, o mais 4 de ponto D, o mais 5 de ponto E, o mais 6 de ponto F. Cada número você coloca uma letra diferente. Ele está indo do zero a mais infinito. Aqui ele está indo, quer dizer, ele não termina, ele é infinito, né? Do zero a mais. Isso aqui é um sinal de infinito, que vocês vão ver muito. Esse 8 parece um oitozinho assim deitado, tá? Quer dizer, se essa bolinha aqui é um pouquinho mais redondinha, certo? Eu vou até depois tentar melhorar ele, para não ficar uma coisa muito diferente, né? Borracha. Ó, a tinta de novo. Isso aqui é mais infinito. É como se fosse um 8, assim, ó. Mais ou menos um 8, tá bom? Ixi, é um 8, gente. Ai, meu Deus. Fui tentar melhorar, só que tá ficando pior. Peraí que eu vou consertar ele. E do zero para a esquerda também, ele vai, tá vendo? Os números são todos negativos, eles vão crescendo negativamente. Então, ele aqui é de menos, se eu faço direitinho agora, de menos infinito. Eu fiz um pouco melhor, né? De menos infinito. Do zero para a direita, que são os números positivos, ele fica mais infinito. Vamos ver aqui, eu vou botar a borracha de novo, viu? Porque aqui tá feio. Vou tentar fazer ele melhor. O sinal de infinito. Esse aqui é um sinal de infinito. Alguns de vocês já devem ter visto, outros não. Não foi? Bora. Vixe, a borracha entrou. Pronto, ó. Vou tentar fazer
É mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Mais infinito é quando os números positivos crescem infinitamente. Menos infinito é quando os números negativos crescem infinitamente. Aqui é a representação geométrica das retas, dos números, do conjunto dos números inteiros, tá bom? Número oposto simétrico, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, que isso aqui é importante para vocês, tá bom? Número oposto ou simétrico. Mas o que vem a ser número oposto ou simétrico? Sinônimo de oposto quer dizer o contrário, né? E simétrico é que tem a mesma distância. Mas a mesma distância em relação a quê, ó? No caso dos números inteiros é em relação ao zero, ó. O zero, a simetria aqui é o ponto de simetria, é o zero. Presta atenção, se eu chegar para você e perguntar assim, qual é o oposto simétrico do número mais 1? Do número mais 1, aí vocês vão chegar aqui, ó, e vão dizer assim, é menos 1. Mas por que que o menos 1 é o oposto simétrico do mais 1? Porque a distância, essa distância aqui, ó, do mais 1 para o zero é igual à distância do menos 1 para o zero, certo? Ele é conhecido como oposto ou simétrico porque a distância deles para o zero é a mesma distância. E oposto porque um está positivo e o outro é negativo, certo? Qual é o oposto simétrico do mais 2? O oposto simétrico do mais 2 vai ser o 2. Vai ser o menos 2. Por quê? Porque a distância do 2 até o zero é igual à distância do menos 2 até o zero. Aí vai. Qual é o oposto simétrico do mais 3? Vai ser o, quem adivinha? Menos 3. Certo? Porque a distância do mais 3 para o zero, essa distância aqui, ela vai ser igual a do menos 3 para o zero. Vai ser a mesma distância, certo? Qual é o oposto simétrico? Vou fazer aqui por baixo agora, tá? Qual é o oposto do mais 4? O oposto simétrico do mais 4 vai ser o menos 4. Porque a distância do mais 4 para o zero, certo? Vai ser igual à mesma distância do menos 4 para o zero. Qual é o oposto simétrico? Qual é o oposto ou simétrico aqui? Peraí. Qual é o oposto simétrico do mais 5? Quem adivinha? Vai ser o menos 5. Porque além de ter sinais opostos, a distância entre o zero, a distância do mais 5 para o zero, vai ser igual à distância do menos 5 para o zero. Então, o oposto simétrico é isso. São números que têm a mesma distância para o zero. O eixo de simetria aqui é o zero, tá bom? Que não tem sinal, é o único número que não apresenta sinal. E o número oposto é aquele que apresenta o sinal, é o que tem o mesmo valor absoluto, mas apresenta o sinal contrário, certo? Módulo de um número é o valor absoluto. Aqui eu vou ter que trocar de novo agora a tinta da caneta. Deixa eu ver aqui, ó. A tinta da caneta. Eu vou ter que trocar agora para o branco. Porque senão vocês não vão... Ó, módulo de um número, valor absoluto. O que é isso? Quando eu falo assim, me dê um módulo de um número, valor absoluto, é o próprio número. Mas primeiro vamos saber o que é módulo. Vocês estão vendo esse menos 2 está entre esses dois tracinhos aqui? Esse aqui é chamado de módulo. Vocês vão ouvir falar muito eles aí no ensino médio, quando vocês forem estudar módulo. Ó, esse também é módulo, é outro tracinho do módulo. Como é que lê isso aqui? Módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é igual ao próprio 2, é igual ao 2. Ou seja, módulo de um número negativo é ele sem o sinal negativo, é ele positivo. Módulo de menos 5 é assim que se lê, é igual a 5. Módulo de um número positivo é ele mesmo. Módulo de menos 100 é igual a 100. Você tira o sinal. Você tira o módulo e tira o sinal. E o módulo de zero é o zero mesmo, né? Que zero não tem sinal. Módulo de um número é isso. É o número negativo sem o sinal. Se for um número negativo. Se for um número positivo, é ele mesmo. É o próprio número, é o valor absoluto. Vocês vão ouvir falar muito disso aí ainda. Comparação entre números inteiros. Importantíssimo. Vocês aprendendo a saber comparar números inteiros, vocês vão dar um salto grande aqui para as operações com números inteiros. O que é comparar, gente? Comparar é você ver qual é o maior e qual é o menor. Comparação entre números inteiros, meus queridos, é exatamente isso. É você dizer qual é o maior e qual é o menor. Ó, vocês devem ter estudado. Eu vou ter que mudar a tinta da caneta de novo. Agora preta, né? Porque a tela aqui tá branca. Vocês devem ter estudado que esse sinal aqui, já devem ter visto lá no ano passado, no 6º ano, que esse sinal aqui quer dizer o quê?
maior que. E quem estudou comigo já viu. Maior que. E esse aqui é o sinal chamado de menor que. Maior que e menor que. O maior que, ele tem uma abertura voltada aqui, tá vendo? Para o lado esquerdo. E o menor que tem uma abertura voltada para o lado direito. O número maior fica com a abertura, o número menor fica com esse fundinho aqui, ó, fica com esse aqui. Vamos comparar os números inteiros, ver quais são um número que é maior que o outro. Eu geralmente, quando acontece esse tipo de indagação, de questão, eu peço meus alunos voltarem a desenhar o termômetro. Vocês estão observando aqui que o termômetro tem um zero no centro, acima dele tem os números positivos e abaixo tem os números negativos, não é isso aí? Agora presta atenção, vamos comparar agora os números negativos. Qual é o maior? Menos 10, vamos colocar o sinal nesses tracinhos pretos aqui, ó, nesses tracinhos pretos, tá bom? Que estão entre os números. Qual é o número maior? Menos 10 ou menos 20? Muita gente vai olhar aqui e vai dizer, deve ser 20, claro que 20 é maior que 10, mas não. Mas aqui são números negativos. Vocês chegam aqui no termômetro e olham. Qual é o número que está mais embaixo? O menos 10 ou o menos 20? O menos 20 está mais baixo que o 10, né? Se você olhar de baixo para cima aqui, dessa maneira aqui vertical, subindo de baixo para cima, vocês vão ver que o menos 10 está mais em cima que o menos 20. Então, o menos 10 é maior que o menos 20. Vamos comparar aqui menos 40 com menos 20, tá? Vamos comparar primeiro os números negativos. Quem que está mais em cima? O menos 20 ou menos 40? Olha aqui, ó, de novo, o menos 20 está mais na parte de cima do termômetro do que o menos 40. O menos 40 está mais na parte de baixo do termômetro. Então, nesse caso, o menos 40, ele é menor que menos 20. Ele fica com o lado do fundinho fechado, né? O lado aberto fica com um número maior. Vamos comparar agora aqui dois números positivos. Eu vou deixar para o número negativo e positivo por último. Vamos comparar aqui, ó, 20 e 30. Gente, isso aqui são dois números positivos. É claro que nesse caso aqui, o maior vai ser o 30, né? 30 é sempre maior que 20, mais 30 é sempre maior que mais 20. Ora, 30 dezenas é sempre maior que 20 dezenas, né? É uma relação de quantidade. Vamos agora voltar para os números negativos. Ó. 20 e menos 30. Olha aqui, 20 e menos 30. Qual que é o número maior? Você está vendo aqui um é número positivo e outro é negativo. Olha, volta aqui para o termômetro. Veja qual que está mais alto aqui. É o número 20 que está mais alto ou o menos 30? Se você olhar para o seu termômetro, você vai ver que o menos 30 está lá embaixo. O mais 20 está bem mais alto que o menos 30. Então, o 20 vai ser maior. Vamos aqui. Por último agora, 10 e menos 50. 10 e menos 50, aqui, ó. Qual que está maior? 10 mais 10 e menos 50. Qual que está maior? Qual que é o número que apresenta o maior valor? Mais 10 ou menos 50? Qual é o número que está maior aqui, que está mais na parte de cima do termômetro? O 10? O menos 50, aqui tem menos 40. O menos 50, se eu tivesse continuado o termômetro, ele estaria aqui, ó, abaixo do menos 40, certo? Então, qual que está maior aqui? Qual que está mais em cima do termômetro? O menos 50, que é uma temperatura negativa, ou o 10? Claro, o 10 está na parte superior do termômetro, está mais em cima. Então, o 10 aqui vai ser maior e bem maior, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa comparação através do termômetro. Os números que estão mais acima, eles são maiores, certo? Vamos fazer algumas observações agora importantíssimas, tá? Vamos lá. Tinta agora vai ser branca, não tem jeito. Agora é a cor branca mesmo. Porque agora a gente vai escrever na lousa verde. Presta atenção, vamos fazer as primeiras observações do que a gente viu aí em relação a essas comparações de números inteiros, né? As observações sobre comparações de números que nós vimos agora, né? Números inteiros. Comparações de números inteiros. Primeira comparação. Eu quero que vocês observem. Olhe para o termômetro aqui. Observe o seguinte. O número 0, que está aqui. Vocês estão visualizando o número 0? O número 0, ele está acima de todo número negativo. Ele não está mais alto no termômetro que todo número negativo? Sim, está. Então, o 0, no caso assim, né? O número 0, eu vou botar o 0, tá? Vocês entendam como número 0. O 0 é, primeira observação, é maior, porque ele está no ponto mais alto do termômetro, é maior
que qualquer, ou todo, que é a mesma coisa, qualquer número negativo. Primeira observação. O zero, ele é maior que qualquer número negativo. Olhe para o termômetro aqui, ele está acima de qualquer número negativo. Eu sempre uso o termômetro para os alunos entenderem melhor. Ele está no ponto mais alto em relação aos números negativos. Agora eu quero que vocês vão fazer uma segunda observação agora, tá? Olha o zero aí, olha os números positivos, os números que estão acima dele. Observe que todos os números positivos, aqueles que não têm sinal negativo, são os números positivos. 10, 20, 30, 40, 50. Todos eles estão acima do zero, não é? Eles estão na parte mais alta do termômetro do que o zero. Então, a segunda observação que eu vou fazer em relação à comparação dos números inteiros é o seguinte. O zero é menor, ele é menor agora que qualquer número positivo, né? Número positivo é aquele número que não tem sinal negativo. Positivo. Ah, Deus, peraí. Ou seja, dessas duas observações aqui, vamos repetir, o zero é maior que qualquer número negativo. Ele está no ponto mais alto. O zero, por sua vez, ele é menor que qualquer, isso aqui é um O. Ele é menor que qualquer número positivo. Vão desculpando minha letra aí, porque eu ainda estou treinando, viu? Escrevendo esse negócio aqui. Vamos, dessas duas aqui, vocês observaram o termômetro, eu vou voltar de novo, pra vocês observarem bem, ó. Do zero para cima, tem os números positivos. Os números positivos estão na parte mais alta do que o zero. E do zero para baixo, tem os números negativos. Os números negativos estão na parte mais baixa do que o zero. Então, nós concluímos que o zero é maior que qualquer número negativo e concluímos também que o zero é menor que qualquer número positivo. Dessas duas observações, nós vamos agora tirar uma terceira observação, certo? Olha, eu disse o seguinte, que o zero... Ixi, que zero, meu Deus. Zero, ele é maior do que todo número negativo. Vou botar aqui, ó, o x e vou chamar de n, o número negativo, menos n com essa bolinha aqui, né? Negativo, são os números, ele é maior que, sinal de maior aqui, ó, qualquer número negativo. Isso aqui é número negativo, viu? Eu representei como número negativo. Eu representei como número negativo, tá bom? E ele vai ser menor que qualquer número positivo. Esse aqui eu representei como número positivo, tá bom? Esse n aqui é número positivo. Espero que vocês estejam entendendo. O zero, ele é maior que todo número negativo e menor que todo número positivo. E daqui, então, ó, meus amiguinhos, nós vamos concluir outra coisa aqui, ó. Importantíssima. Preste atenção se vocês assimilam, tá bom? Se os números positivos, ó, se o zero é maior que todo número negativo e todo número positivo é maior que zero, vocês concluem que vou escrever, tá? Todo número, isso é importante, todo número positivo, por essas observações acima, todo número positivo é maior que qualquer, ou todo, que é maior que qualquer, ele é maior que qualquer, vou abreviar número, tá? Número negativo, ou seja, todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Por aqui você conclui. Se o zero é maior que todo número negativo e o número positivo é maior que o zero, então quer dizer que todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Qualquer número positivo vai ser sempre maior, ele vai ter um valor maior do que, no valor relativo, maior do que qualquer número negativo. Certo? Estou falando que não é de valor absoluto, valores relativos, certo? Ok? Ele vai ter sempre um valor maior. Ou seja, se você for comparar menos 100
com 10, o 10 vai ser um número maior que o menos 100, porque o menos 100 é um número negativo. Espero que vocês estejam entendendo. É bom vocês depois voltarem nessa parte aqui desse vídeo, desse slide, e assistirem de novo. Vamos aqui um exercício para vocês assimilarem melhor, tá bom? Olha, coloque maior, menor ou igual, agora tem o igual, viu? Entre os números inteiros abaixo. Olha aqui, ó, menos 12 e 11. Menos 12 é um número negativo. Qual que vocês acham aqui que vai ser o maior pelo que nós vemos aqui? Todo número negativo é sempre menor que qualquer número positivo, então o 12 vai ser menor. Vamos aqui, ó. 5 e 4. 5 e 4 são dois números positivos, aqui não muda nada, né? O 5 sempre vai ser maior que o 4. 0 e menos 2. Todo zero que nós vimos é sempre maior que qualquer número negativo. Então, 0 vai ser maior. Ó, módulo, quem lembra, módulo de 6 é igual ao número 100. É igual ao valor absoluto, é igual a ele mesmo. Certo? Vamos ver aqui, ó, dois números negativos, menos 8 e menos 10. Vamos aqui, ó. Eu vou tentar desenhar aqui um termômetrozinho aqui, ó, gente, eu não sou boa de desenho. Eu vou tentar representar um termômetrozinho aqui para vocês, tá bom? Ficou torto, mas é um termômetro, tá? Ó, o 0 tá aqui, aí você vai decrescendo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar aqui no menos 8, menos 9, menos 10. O menos 10 tá mais ou menos aqui, ó. Aí vocês observam, qual é o número que está mais em cima? O menos 8 ou o menos 10? O menos 8, né? O menos 8 está mais acima que o menos 10, então o menos 8 ele é maior, certo? Você sempre usa um termômetro para fazer essas comparações aqui, tá bom? O termômetro ficou horrível, mas eu espero que vocês tenham entendido. Módulo de menos 10 e módulo de 10, certo? Qualquer coisa vocês voltam para aquele outro termômetro lá, que vocês vão ver que entre o 0 e 10 vai ter o menos 8, e o menos 8 vai estar acima do menos 10. Vamos aqui, módulo de menos 10 é o quê? É igual a 10, né? Porque o módulo é um número sem um sinal, então aqui é igual. Eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui é um exercício para depois, quer dizer, exercício para casa. Vocês vão fazer, vão resolver, primeiro vão assistir todo o vídeo, todos os slides aqui da nossa videoaula, dessa videoaula. Assistir com calma, pausar se quiser. E vocês vão responder, copiar essa questão que está aqui. Vão responder, certo? Tentar responder. Primeiro vão assistir, revisar os vídeos. Vão responder que na próxima videoaula, que a seguir, eu vou dar a resolução dessa questão, tá bom? Tá certo, meus queridos? Assistam. Eu acho que eu vou botar aqui, tem mais uma questão aqui para vocês, eu não estou lembrada se é. Eu vou botar mais uma letra depois para vocês, tá bom? Depois eu boto mais uma questãozinha aqui para vocês, que eu não estou lembrada agora qual é. Mas, por enquanto, vocês respondem mais uma letra E. Por enquanto, vocês respondem apenas esses que estão aí, tá bom? Você vai botar o sinal de maior, né? Menor ou igual, tá bom? Entre os números aqui, tá certo? Entre esses números inteiros. Assistam de novo os vídeos, tá bom? Para vocês entenderem melhor, assista de novo o vídeo aqui, para vocês entenderem melhor. E avisem os coleguinhas de vocês, tá ok? Bye, bye, um beijo, até a próxima aula.